O vídeo de hoje vai falar sobre o desenvolvimento da vida intelectual nas suas esferas mais íntimas e também a sua relação com o mundo externo, né? E a vida intelectual já incluindo a própria necessidade de adquirir cultura, tá? Então, eu tô aqui com as janelas abertas, a porta, assim, provavelmente vai vazar muito som da rua, mas tá um calor absurdo aqui em Salvador, então vou fazer o vídeo assim mesmo, na naturalidade, vou confiar aqui na atenção de vocês, tá bom? Então assim, um inscrito aqui do canal, já de algum tempo, o Cleidson, ele me falou sobre... ele comentou sobre, em cima de um comentário que eu fiz a respeito de uma certa timidez, né, que eu sempre carregava, né, e ele disse que se identificava com isso, né, e por duas razões, né? Por já ter isso em si e por carregar um desejo, né? De ter esse desenvolvimento intelectual mais profundo, mais assim, frutificado. E eu preciso falar sobre isso porque, na verdade, isso é um dos grandes riscos da vida intelectual, que é de você se tornar uma pessoa absurdamente imbecil, absurdamente chata, absurdamente retardada. Eu não estou dizendo que é o caso do Cleidson, mas eu estou dizendo que isso é um risco que aflige a todos nós. Todos nós que começamos a nos deparar com os assuntos superiores, os assuntos que exigem da nossa capacidade, que são desafiantes, né, intelectualmente, assuntos que nos colocam a questionar uma série de certezas, né, várias vezes, né, inúmeras vezes, e ainda que a gente esteja esteja indo em busca dos princípios, em busca de Deus, em busca da verdade, em busca da beleza, em busca de tudo aquilo que é mais alto para o ser humano, nós temos o risco de nos tornarmos pessoas absolutamente retardadas e incapazes de manter uma conversa normal com uma pessoa que não tem os veículos próprios para poder entrar nessa esfera. O que eu estou querendo dizer é que a gente pode acabar entrando num risco, né, de ir subindo os degraus ao ponto de não ter comunicação com as pessoas mais. E isso é um processo que acaba sendo violento para a própria condição humana. Há muitas camadas nesse vídeo aqui, né, nesse assunto. Eu poderia fazer vários vídeos sobre isso. Então eu vou tentar tratar das coisas aqui com muita calma, apesar de que eu acho que eu vou me exaltar um pouco aqui, né? E por quê? Primeiro eu falo desse assunto com um ponto de vista de conhecimento de causa, né? Eu, por mim, se deixar, eu fico isolado no meu quarto, lendo os meus livros e fazendo as minhas coisas, e, né, se explodo o mundo, né? E a própria interação social é, para mim, muito desgastante. Mas a gente tem que começar a pensar a partir do seguinte, né? Imagine se... Primeiro que a gente tem que pensar que a vida tem que se tratar, se construir de uma maneira mais ativa. Mas imagine se Platão, ou se Sócrates, Aristóteles, Plotino, vamos pensar em um aqui que teve que fazer ter uma vida muito ativa, né? Assim, a própria Leonardo da Vinci, Bach, Beethoven, né? Inclusive tinha muitas questões, né, de relacionamento, né, complicado, mas enfim, imagine se todos esses gênios, se todos esses grandes seres, né, eles chegassem e dissessem: olha, esse negócio de ficar instruindo os outros, isso dá um trabalho da porra, eu não vou ficar aqui me desgastando com isso. Então eu vou simplesmente me isolar aqui na montanha, eu cultivo aqui 2 hectares de terra e vivo da terra, né, boto umas galinhas aqui e acabou. E né, acabou, né, acabou-se.
não se tem mais diálogos platônicos, não se tem mais os tópicos aristotélicos. Sócrates não ensina os seus semelhantes e Platão não se inspira a estudar filosofia, e assim por diante, né? Plotino não ensina Porfírio e por sua vez não escreve as Eneas, e por sua vez não temos Boécio, né? Porque que se inspira nessa tradição, né? Não estou dizendo que mas perceba como, para que a gente possa ter acesso a todas essas coisas, a todos esses elementos maravilhosos, a todo esse conhecimento, as pessoas tiveram que sacrificar a sua paz, tiveram que sacrificar até muitas vezes um pouco da sua integridade, no sentido de estar se arriscando, né? E para que outras pessoas pudessem ter acesso a isso. Claro que hoje a gente pensa assim que não, fizeram isso por uma vaidade, por uma questão de querer ser, né, colocar o seu nome na história. Hoje a gente tem esse pensamento mesquinho, né, que vem um pouco dessa coisa meio popstar do romantismo, né, de criar gênios maravilhosos, mas no geral o que se tem é que, né, ao longo da história, a privacidade e o estar e o cultivar a sua vida privada como algo assim muito sagrado, né? No sentido em que quando o romano ele vai para a vida pública, ele vai como um dever de cidadão, ele precisa se sacrificar pelos seus semelhantes e realizar a vida pública, né? Ele precisa fazer isso porque, do contrário, tudo vai para o caos, tudo vai para o beleléu. Ele não faz isso porque é muito maravilhoso ser um senador, vestir a toga e ganhar muito dinheiro, né? Claro que nos tempos de decadência é sempre assim, né? E a gente pode observar pelo nosso Senado hoje, pelos nossos... enfim, não vou estender o comentário sobre isso, mas você sabe do que eu estou falando. Então, assim, se as pessoas que querem o bem do próximo não fazem nada, né, não instruem o outro, não busca transmitir a palavra, outra pessoa que não quer o bem, que quer apenas o seu próprio bem, vai tomar essa palavra, vai pegar isso e passar adiante, e muito provavelmente vão estar achando que ele é um grande herói, quando na verdade ele é um grande charlatão. Ou não é isso que a gente tem vivido hoje, e a proliferação de vários cursos duvidosos por aí que nós temos acompanhado. Então, esse é um erro, né, que a gente costuma cair, e é um erro que não é uma coisa simples de resolver, porque é uma linha muito tênue entre estou me preparando para transmitir, né, estou me reclusando para poder transmitir, e estou querendo me afastar de gente estúpida, né? E repare que o Pitágoras ele cai nesse mesmo erro, não por essa linha de querer se afastar de gente estúpida, mas por deixar o nível de sua escola tão alto até o ponto em que ninguém mais conseguia entrar. E daí que as pessoas começam a olhar aquilo, né, de fora, e ninguém consegue entrar nesse negócio, né? Quem está aí dentro tem que passar sempre por diversas provações, né, tanto intelectuais quanto físicas, né? E é um nível altíssimo de cultura. Esse negócio só deve ser magia negra, feitiçaria. Daí que, né, se consegue levantar uma espécie de... quase como uma caça às bruxas, né? A Pitágoras, no tempo da Grécia, né? Então, para se ver, né, que desde os primórdios da civilização ocidental, e talvez até desde antes, a caça ao que não se entende, e a degradação daquilo que não se compreende é uma norma, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que observar é isso. O intelectual ele tem uma função na sociedade. O filósofo ele tem uma função. Não é melhor filósofo, porque intelectual a gente sempre vai relacionar com alguém que lê livros e conhece muitas coisas. Mas o filósofo ele pode ser
alguém que trabalha com a própria cultura, por exemplo, né? Mas enfim, o filósofo ele tem uma função específica na sociedade que está relacionada com encontrar certas verdades e desenvolvê-las para que a gente possa tomar melhores decisões. Então, isso vai modificando a maneira como nós nos comportamos na vida, isso vai modificando a maneira como nós nos comportamos com os nossos familiares. Isso é um processo que nos muda de dentro para fora. E não é lícito, não é justo, não é normal que ao aprendermos certas coisas, tomarmos contato com certos conhecimentos sobre a alma, sobre o universo, sobre Deus, sobre a verdade, a gente se negue a oferecer isso para os demais. A gente negue ao outro a oportunidade de se melhorar. Mas eu estou fazendo isso pelo meu próprio bem, pelo meu próprio esforço, por que o outro não pode fazer por ele mesmo? Justamente porque ele não pode. Se ele pudesse, ele teria feito. Mas existe lá uma potência germinal no coração dele, na sua alma. Existe. Mas se ele não alimenta, se não alimenta essa semente, é porque ele não tem a capacidade de fazê-lo. E o que a gente pode fazer é oferecer o nosso auxílio. Eu estava hoje vendo, né, não estava exatamente estudando, mas estava vendo uns vídeos sobre Sócrates, né? Inclusive alguns relatos de Xenofonte, fonte que fala justamente sobre isso, né? Sobre como Sócrates ele tinha uma paciência enorme com todos aqueles que chegavam para ele, né? Que o Sócrates do Platão ele é um pouco diferente do que provavelmente era o Sócrates real, né? Vamos assim dizer, principalmente no sentido de ser menos irônico, de ser uma pessoa mais tranquila, mais dócil e capaz de desarticular com certas confusões com uma habilidade muito grande, né? Sem que o outro se sentisse ofendido. E todo mundo sabe da história de Sócrates, se não sabe, né? Procure saber, posso falar disso no outro dia, mas que Sócrates tinha de lidar o tempo todo com pessoas que se achavam muito sabedoras de muitas coisas, né? E o tempo todo era assim. E até um dia que um discípulo dele, um amigo dele, vai conversar com ele, dizendo que o oráculo de Delfos o contou, que ele era o homem mais sábio da Grécia. Ele achou aquilo um absurdo, né? E até um ponto de que ele vai confrontar uma série de pessoas que se diziam muito sábias, e ele entende porque ele era o mais sábio, porque ele entendia o limite da sua ignorância, ele entendia tudo aquilo que ele não sabia, enquanto aqueles, os seus interlocutores, aqueles aos quais ele confrontava, que ele perguntava, ele gostaria de saber as coisas, não sabia disso, não tinha a menor ideia disso. Então, assim, o Sócrates ele não se negava a oferecer aquilo que sabia para os outros. O Sócrates ele não se negava a estar em contato com os demais. O Sócrates, inclusive, ele morreu por conta disso, porque se ele tivesse ficado se ele tivesse ficado, né, na sua montanha, se ele tivesse ido cuidar da sua mulher e dos seus filhos, né, não sei quantos filhos ele teve, ele certamente não teria tido a morte trágica que teve. Mas parece que aqui, né, começa a agir uma força divina, uma força do destino, e que monta uma tragédia, né, toda apoteótica em cima da vida de Sócrates, e ele é justamente o modelo da filosofia. Então, sempre que você que busca adentrar a vida intelectual, desenvolver o lado artístico, e todas as vezes em que você se perguntar sobre a sua conduta enquanto uma pessoa que detém conhecimento que pode auxiliar alguém que está próximo de você, lembre de Sócrates, lembre do seu sacrifício, lembre do que ele fez e lembre daquilo que você pode fazer, né? Tendo como referência o Sócrates,
que não negou a entregar nada do que sabia. E justamente por isso teve o bem mais precioso, né, a sua vida tirada de si. Então, ao pensar em Sócrates, você pode então ajustar a sua conduta, seja enquanto um artista, seja enquanto alguém que busca a via religiosa, seja alguém que busca a parte filosófica, né? Estamos passando por tempos difíceis, né? Já há muitos anos, né? Talvez desde que eu nasci, isso já havia acontecendo. E muito provavelmente, diversas coisas que nós estamos plantando agora, nós não veremos os frutos, né? Porque isso só dá esses frutos só germinam depois de muito tempo, muitos anos, né? Para você criar uma cultura, né? É a mesma coisa de criar uma árvore ou uma floresta. Isso leva-se tempo, né? Então, devemos fazer as coisas sempre com esse olhar da eternidade, em que não se abstém do sacrifício e que busca sempre entregar algo. Então, o filósofo ele tem essa função de nortear as pessoas com as verdades que são fundamentais. E essas verdades fundamentais elas são traduzíveis em um estilo de vida específico, em ações específicas, né? Um parêntese aqui, na filosofia oriental, no budismo, se tem o nobre óctuplo caminho, que fala de elementos bem concretos em relação à nossa vida. Então, retos meios de vida, reta conduta, retas palavras, retas intenções, e reta atenção, reta concentração, reta... Está faltando mais dois. Enfim, mas o importante a gente precisa melhorar o nosso trabalho, precisa melhorar o que nós pensamos sobre o outro, precisa melhorar as nossas opiniões sobre as coisas. Melhorar no sentido não exatamente de qualificar no aspecto técnico, mas de purificar muitas coisas. Muitas vezes a gente tem umas opiniões também muito ridículas e ficamos perpetuando isso como se fosse verdades, né? Então, assim, o filósofo ele vai à rua, ele vai ao seu trabalho, vamos assim dizer, com o objetivo de entregar alguma coisa. E ele vai entregar a pessoa que muitas vezes não vai estar disponível ou disposta a escutá-lo. Mas ele não pode julgar antes, né? Não pode ter esse preconceito. Ele vai fazer um teste, pode ser que não dê certo, e ele vai seguir a vida dele, né? Também não vai ficar tirando pérolas aos porcos. O que eu quero dizer é que há um momento em que a busca da sabedoria, ela se alinha com o realizar o bem, que é sempre ao próximo. E porque fazer o bem ao próximo é fazer o bem a si mesmo. E essa construção vai fazer com que o filósofo ele seja aquele que vai para entregar alguma coisa, ele vai para entregar o bem, para entregar a verdade que ele conquistou com muito esforço, ele vai entregar de graça, porque essa é a natureza da tradição. A tradição se constrói assim, o que alguém pega e acumula com muito esforço, com muita paciência, ele entrega tudo de forma mais simples, para que o que vem depois possa pegar isso e somar além disso. E com isso temos uma reunião, né? uma geração nova de novos valores, de novos conhecimentos, de novas tendências. Então, assim, claro que a gente pode pensar nesse processo, né, de que, não sei, a pessoa tem uma natureza mais introspectiva ou até tem algum nível de autismo, como hoje isso tem sido cada vez mais comum, e é algo a ser cuidado, a ser levado em consideração, que não se deve ser desprezado, não deve ser
ignorado, porque essas coisas são importantes, porque se você não cuida disso, você depois começa a ter uma série de prejuízos à sua saúde, né? E tanto em relação a estresse, tanto em relação à ansiedade, como à insegurança, isso, e todas essas coisas vão fazer com que a sua vida intelectual seja minada, tá? Aí uma coisa que é importante se dizer, para o filósofo não existe vida intelectual sem uma vida moral, tá? Nosso grande modelo nesse caso é o Sócrates, que entendeu isso e foi entregar aquilo que ele aprendeu nos templos iniciáticos, com os seus mestres, e não ficou guardando aquilo para si. E se a gente tiver alguma dúvida em relação a se o que ele fez foi bom ou ruim, é só se olhar para Platão, que é aquele que funda a filosofia ocidental, mas funda num campo teórico, né? Porque pouco sabemos sobre a vida de Platão, mas Platão a gente sabe um tanto, mas não sabemos o suficiente para tê-lo como um exemplo, né? Então, o que nós sabemos é o elemento teórico intelectual que ele trouxe com toda certeza e que funda a filosofia ocidental. Mas não sem ter sido, isso não seria possível sem o exemplo de Sócrates, né? É como diz hoje, né? Sócrates andou para que Platão pudesse correr. É por aí, né? Não diz hoje, mas tem essa expressão. Então, as coisas não se constroem simplesmente no nível intelectual. Eu tenho feito esse esforço aqui no canal. A minha capacidade de comunicação ainda é muito baixa, muito prejudicada, mas acredito que eu tenho melhorado, né, ao longo do ano passado, e eu tenho buscado trazer isso. Não basta simplesmente ter conceitos internalizados, é necessário saber transformar esses conceitos em ações práticas, dentro de um contexto específico, em um momento específico. E para isso a arte é utilizada aqui. Para isso que a gente precisa adquirir cultura. Não é simplesmente porque é muito legal saber coisas diferentes, né? Mas sim porque a gente precisa fazer germinar certas coisas, certas intenções, certas necessidades. Quando a gente vai pegar os elementos do saber, do conhecimento, a gente pode pensar que apenas se a gente estudasse certas linhas de metafísica, né, enologia, ontologia, e algumas outras gias aí, a gente já saberia tudo o que precisaria saber acerca do ser, da alma humana e, né, até de Deus, e seguir nessa condição, né? Mas há uma distância muito grande entre saber da unidade da alma e da sua essência e procedência da unidade, né? Através da inteligência. Então, a unidade gera inteligência que gera alma, né? Entender isso é muito simples em comparação com como a alma vai viver de uma forma virtuosa e por que ela precisa fazer isso e por que eu preciso abdicar da minha vida aqui confortável, não totalmente, mas em algum nível para que eu possa entregar isso para o outro, né? Algumas perguntas, mas daqui para fechar esse vídeo, que eu acho que o sermão aqui já está ficando muito grande, vamos pensar que Aristóteles ele diz que o homem ele é eminentemente um animal social, né? Animal como aquele ser que é dotado de movimento. Então, se ele é social, não é porque exatamente ele tem uma necessidade de carência do outro, né? Ele é carente da companhia do outro, tá? Por quê? Vamos lá.
Aristóteles ele também fala que precisamos desenvolver uma certa autarquia, que é a não dependência de nada externo, de nenhuma pessoa externa, né? Ou seja, a nossa felicidade não deve ser terceirizada, basicamente. Ou, na verdade, seria mais correto dizer que a total expressão da nossa alma ou do nosso ser não deve necessitar de nada externo a nós mesmos, né? Você deve partir de elementos que estão dentro de nós, tá? Então, essas duas frases do homem ser um animal predominantemente social, a outra palavra não veio, e ser uma criatura autárquica, elas são excludentes, a não ser que a gente compreenda que ele está falando de momentos diferentes ou de elementos diferentes dentro de um escopo de coisas, né? E que é o que realmente acontece. Quando Platão ele pega na República para fundar um Estado, uma sociedade, ele disse que cada um aporta com aquilo que sabe desenvolver de melhor. Então, em essência, é para isso que existe uma sociedade, e por isso, nesse sentido, que o homem é um animal social, porque ele tem a necessidade de compartilhar, de entregar, de oferecer aquilo que ele desenvolve de melhor. E essa autarquia, né, é uma questão de realeza, de nobreza, de excelência da alma, e não um traço de snobismo, né, de ser um bocó, né, ser um pedante, de virar um professor universitário dos dias de hoje, né, que por mais que existam ainda muitos bons professores, né, eu mesmo tive na minha época de faculdade muitos bons professores, mas tem também muitos que eu gostaria muito de né, encher a cara de porrada, e que eu não gostaria de passar nenhum único minuto convivendo com essas pessoas. Ou seja, é daquele tipo de pessoas que quanto mais conhecimento adquiria, mais snob se tornava. E, pelo contrário, né, quando você confrontava um pouco as coisas que esse professor sabia, percebia que ele não sabia tanto assim, né? E não sei quem está assistindo esse vídeo vai gostar disso ou não, também pouco me importa, mas a experiência que eu tive na universidade foi assim. Você precisa tirar suas próprias conclusões, tá? E os professores melhores, né, o que eram mais assim humanos no seu trato, eram os que sabiam mais, né, curiosamente. Então assim, a gente tem uma certa mania de associar o sábio ao misantropo, né, ou aquele selvagem, né? E, né, como é que eu posso dizer? Não se trata disso. O misantropo ele já desistiu da humanidade. Ele agora só está vivendo a sua vida e contando os dias para não se estressar mais. O sábio, ele se isola para poder meditar, né? Ou o sábio é aquele que está buscando a sabedoria, né? E o verdadeiro teste dele é na ágora, né? Onde estão as pessoas. Por isso Sócrates era um sábio, porque ele ia a combate, não a combate de ideias exatamente, mas ele se colocava a teste quando estava em convivência. O homem é um animal social principalmente porque ele precisa desenvolver a sua compaixão. Ele precisa desenvolver a capacidade de não surtar com a ignorância alheia. E também não fazer com que as outras pessoas percam a cabeça com a sua própria ignorância, não sair espalhando a sua ignorância aos quatro ventos, tá? Então, existem muitas camadas nesse assunto que eu falei. Caso alguma delas não tenha ficado muito clara, porque eu falei meio correndo aqui, meio, né, exacerbadamente, deixa um comentário aqui embaixo que eu
me proponho a dar uma esclarecida, né, fazer talvez um outro vídeo, alguma coisa assim. Mas eu acho que eu tratei do tema de forma apropriada aqui, tá? E é necessário que a gente aprenda a compartilhar aquilo que nós temos e que cada vez mais que a gente adquira conhecimento, a gente utilize isso para melhorar nossa própria condição, da nossa própria alma e da nossa capacidade de oferecer. Não sejamos, né, arrombados intelectuais. É isso. Bom, se gostou do vídeo, por favor, deixa um like, se inscreva no canal e até a próxima.